Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o estoicismo, sobre o cinismo, sobre as concepções éticas medievais, sobre o pensamento moderno, sobre Hume e os sentimentos morais. Bora lá? Zenão de Cítio viveu entre 334 a.C. até 262 a.C. Foi o principal representante do estoicismo. A escola estoica era assim chamada porque o filósofo não era um cidadão ateniense, condição que não lhe permitiria comprar uma casa. Assim reunia-se com os discípulos em uma estoá, isto é, no pórtico de prédios que formava uma galeria com colunas. Por isso ficaram conhecidos como estoicos, stoikos, em grego, os filósofos do pórtico, né? Tem as colunas gregas formando um pórtico, a estoá em Atenas, na Grécia, construído entre 159 e 138 a.C. Em pórticos como este, Zenão de Cítio reunia-se com seus discípulos. O estoicismo apresenta semelhanças com o epicurismo, tais como a defesa do materialismo, a negação da transcendência divina e a concepção da filosofia como arte de viver. No entanto, contrapunha-se ao epicurismo por desprezar qualquer tipo de prazer, considerado fonte de muitos males. Para alcançar a atraxia ou a apatia, a imperturbabilidade da alma, deve-se eliminar as paixões, a apatia, e não apenas moderá-las, pois elas só provocam o sofrimento. Se a virtude do sábio é viver de acordo com a natureza e a razão, não é o prazer que trará a felicidade, mas a virtude. É assim que se torna possível atingir a apatia, a ausência de paixão. Então o segredo da felicidade é não se apaixonar e praticar a virtude é viver conforme manda a natureza. Outras divergências separam as duas escolas. Ao Deus distante dos epicuristas, os estoicos contrapuseram uma concepção panteísta em que a natureza se encontra impregnada da razão divina. Portanto, Deus também é corpo, mas é o mais puro dos corpos, perfeito e inteligente. Por ele se dá o ordenamento do mundo que está submetido ao destino, o que não significa sucumbir inerte às forças externas, mas procurar entender em que consiste viver conforme a natureza. A melhor maneira de conservar o seu ser é estar em harmonia consigo mesmo. Nisso consiste a aceitação serena do destino. Como é próprio da natureza humana viver racionalmente, cabe à razão substituir o instinto pela vontade, a fim de alcançar a harmonia de vida e, portanto, a sabedoria. O termo cinismo adquiriu hoje um sentido pejorativo. Cínico é um indivíduo sem escrúpulos, hipócrita, sarcástico. Não é esse o significado do movimento que teve como maior representante o Diógenes de Sinope, ou o cão, que viveu entre 400 e 323 a.C. em Atenas. O termo cinismo deriva do grego kion e do latim sino, que significa cão. Os cínicos receberam esse nome talvez porque a doutrina tenha sido iniciada por Antístenes no ginásio Sinosargos, ou então porque os cínicos desejavam viver de forma simples e sem pudores, como um cão vadio de rua. Tudo que é natural poderia ser feito em público, o que causava escândalo. Tal como os demais filósofos helenistas, também os cínicos buscavam um novo modo de vida que levasse à felicidade. No entanto, foram eles que mais próximos chegaram do afrontamento aos costumes devido ao desprezo pelas riquezas, pelas honras, pelas convenções consideradas apenas futilidades. Suas maneiras despojadas foram objeto de inúmeros relatos que testemunham como Diógenes colocou em prática sua teoria. Vivia um tonel de vinho num barril e alimentava-se do que recebia das pessoas. Dizem que ele andava com uma lanterna à procura de alguém honesto, certamente como crítica à corrupção do seu tempo. Certa vez Alexandre Magno, que o admirava, disse-lhe para pedir o que quisesse. Ao que Diógenes respondeu: "Não me faças sombra, devolve meu sol." Após a queda do Império Romano do Ocidente, no século V, em 476, esfacelado em inúmeros reinos bárbaros, a Igreja Católica surgiu como um elemento agregador das diferenças, ao difundir a mesma fé cristã nos diversos países que surgiam. As teorias estoicas foram bem aceitas pelo cristianismo ainda na época do Império Romano e fecundaram as ideias ascéticas do período medieval. Como guardião da cultura greco-romana, o clero adaptou a tradição aos ideais religiosos, dando primazia ao sobrenatural. Como única detentora da educação, a Igreja Católica influenciou fortemente a concepção ética, orientando toda a ação humana para a contemplação de Deus e a conquista da vida eterna.
A visão teocêntrica de Deus como centro de tudo, do mundo, fez com que os valores religiosos e a noção de pecado sustentassem os critérios de avaliação do bem e do mal, vinculando-os à fé e à esperança de vida após a morte. De acordo com essa perspectiva, os valores são considerados transcendentes porque resultam de doação divina, o que identifica o sujeito moral ao crente, ao ser temente a Deus. Vimos em outros vídeos, como o Santo Agostinho de Hipona debruçou-se longamente sobre a origem do mal, a fim de conciliar a infinita bondade divina com os males do mundo e a possibilidade humana do pecado. Introduziu o conceito de livre-arbítrio e o de homem interior, concepções que servem de base para sua teoria ética. Esse novo ser que vive os conflitos das paixões humanas é aquele que deve exercer sua vontade para decidir e escolher o bem. Para os cristãos, o controle das paixões tem em vista a vida futura, única ocasião em que os seres humanos poderiam ser realmente felizes. Tem um painel de direito de A Tentação de Santo Antão, de 1500, uma pintura de Hieronymus Bosch. Com a exaltada imaginação que lhe era peculiar, Bosch retratou Santo Antão e sua ascese no deserto, lidando com os demônios. Na Idade Moderna, as teorias filosóficas passaram por mudanças cruciais. O teocentrismo medieval foi substituído por um crescente antropocentrismo. A reflexão filosófica seculariza-se, ou seja, volta a privilegiar o seu fundamento racional separado da religião. As alterações sociais, políticas e econômicas delinearam uma nova era de ascensão da burguesia com o florescimento do comércio e do capitalismo liberal. A revolução científica produziu outra realidade pela qual se reconheceu o poder do conhecimento humano capaz de transformar o ambiente ou, como se dizia então, de dominar a natureza e tornar-se senhor dela. Diversos filósofos da modernidade se debruçaram sobre a questão ética. Já vimos em outros vídeos como Spinoza criou uma teoria original sobre as relações entre o corpo e o espírito ao criticar a tradicional hierarquia estabelecida entre razão e paixão. Talvez devido à controvertida teoria sobre Deus, sofreu críticas e perseguições e sua filosofia permaneceu quase desconhecida por um longo tempo. Já o filósofo escocês, o David Hume, que viveu entre 1711 e 1776, participou de polêmicas por sua oposição ao racionalismo cartesiano. Ao abraçar o empirismo radical, acabou por assumir uma postura declaradamente cética, embora moderada. Causou impacto também sua teoria que negava o princípio da causalidade ao identificar no hábito o conceito de causalidade. O ascetismo é a prática de ascese que consiste no exercício de uma vida austera, pelo controle das paixões visando a perfeição moral e, em alguns casos, religiosa. Além da posição inovadora quanto ao conhecimento, Hume divergiu das concepções éticas tradicionais em sua obra mais importante, que é o Tratado da Natureza Humana. Enquanto a tradição filosófica priorizava o papel da razão na contenção das paixões, Hume foi enfático ao dizer que a razão não fundamenta a moral, pois esse é o papel do sentimento. O máximo que a razão pode fazer é colaborar com as paixões, orientando-as. Para Hume, são as paixões que determinam a vontade. São os nossos instintos, as nossas pulsões, que determinam as nossas ações, as nossas escolhas. Isso significa que os atos morais dizem respeito aos sentimentos de aprovação e desaprovação de nossos atos e às sensações de agrado e prazer ou de dor e remorso que deles resultam. Cabe à razão apenas discutir o que é verdadeiro ou falso, enquanto os atos morais requerem juízos de valor, que nos ajudam a identificar as ações como boas ou más, como virtude ou vício. O pensamento de Hume provocou em Kant a reflexão sobre os limites do conhecimento e, consequentemente, o fundamento da ética. É o que a gente verá em outros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. E até a próxima.